Pensei que ia ter que ter 2 tradutores aqui. Bueno, muy bien. Quisiera esta noche compartirles algo que me parece muy importante. Gostaria essa noite de compartilhar algo que me parece muito importante. Toda a palavra de Deus é útil Toda a palavra de Deus é útil para edificarnos, para crecer, para edificar, para crescer, lo que nos ha enseñado. naquilo que Ele nos tem ensinado. Hace muchos años que mi pregunta tenía algunas preguntas, entre ellas esta que quiero hacer. Fazem muitos anos que eu tenho algumas perguntas e entre elas uma que eu quero fazer aqui nessa noite. Cuando alguien se convierte, Quando alguém se converte, tiene que crecer. tem que crescer. Entonces la pregunta es, ¿en qué tiene que crecer? Então a pergunta é em que tem que crescer? Así que he preguntado esto en muchos lugares. Então eu tenho perguntado isso em muitos lugares Voy a volverlo a preguntar acá. e eu vou perguntar aqui também. ¿Qué significa crecer en Dios? O que significa crescer em Deus? No, pido por favor a los pastores que no me respondan. Eu peço por favor aos pastores que não respondam. ¿Qué les parece? Que si una persona se ha convertido, O que parece para vocês? Uma pessoa que se converteu, se ha bautizado en agua, se batizou nas águas, fue lleno del Espíritu Santo, cheia do Espírito Santo, ahora tiene que crecer. agora ela tem que crescer. ¿Qué significa crecer? O que significa crescer? ¿Qué les parece? O que parece para vocês? Ustedes están haciendo discípulos. Se estão fazendo discípulos, ¿Qué les parece? ¿Qué significa crecer? o que parece que significa crescer? A ideia é que respondam também, corajosos aí, o que significa crescer? Intimidade. Intimidad. Intimidad con Dios. ¿Qué más? O que mais? Evangelho. Evangelio. Predicar evangelho. Dar fruto. Conhecer Jesus através das Escrituras. Conocer a Cristo a través de las Escrituras. Muy bien. Muy bien. Ser cada vez más parecidos a Jesús. Esa frase es muy importante, Essa frase é muito importante, pero hay que ver qué significa. mas tem que entender o que significa ser mais parecido com Jesus. ¿En qué? Em que ser mais parecido com Jesus? Identidad. Santidade. Santidad. San- Gracia y sabiduría. Si yo soy una persona nueva, Se eu sou uma pessoa nova, ya me convertí hace un rato hasta esta hora. já me converti faz tempo até agora. En la sesión anterior yo era un inconverso, ahora me convertí. Na sessão anterior eu me converti e agora estou aqui. Y digo, ¿qué significa crecer? E agora, o que significa crescer? Me han dicho varias cosas. Vocês falaram várias coisas. Algunas las entiendo como persona nueva, Algumas eu entendo como pessoas novas na fé, otras no. outras eu não entendo. Animémonos, estamos en familia, estamos en familia. Estamos em família aqui, podemos... ¿Qué les parece? Em que nós temos que crescer? Conhecimento, eu já disse. Oración, fruto. Claro, fruto significa mucho. Fruto significa muito, mas Cada o una de que? las cosas que ustedes dicen tiene un significado muy profundo. Cada uma das coisas que vocês disseram tem um significado muito profundo. Cuando mis chicos eran chicos, Quando meus filhos eram pequenos, tuve 3 hijos muy seguidos. eu tive 3 filhos seguidos um do outro. En la pared de mi casa, Na parede da minha casa, cada uno se medía cada deles se media com um risco. y decía, papá, ¿crecí un poco? E ele dizia, papai, cresci um pouco. A ver, a ver, a ver. Ó, deixa eu ver. É verdade, você cresceu. Las zapatillas le quedaban chicas de un año a otro. Os tênis deles ficavam pequenos de um ano para o outro. Los pantalones le quedaban cortos. As de un año a calças otro. ficavam curtas de um ano para o outro. Es decir, estaba creciendo de una manera. Isso quer dizer que eles estavam crescendo de alguma maneira. Esperábamos en todo sentido que haya crecido. Nós esperávamos que em todos os sentidos tivesse crescimento. Los llevamos al médico para ver si todo estaba bien. Levávamos eles ao médico para ver se tudo estava bem. Y si todo estaba bien, gracias a Dios por todo eso. E se tudo estava bem, graças a Deus por tudo isso. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos creciendo? Como sabemos nós outros se estamos crescendo em Deus? Siempre dije que
un bebé cuando se babea, bebê, quando ele está babando, tiene pañales, quando ele usa as fraldas, hace pipí, popó. quando ele faz pipi, cocô, xixi, cocô. Bueno, hay que cambiarlo eso. Tem que trocar isso, né? Pero es muy, muy lindo. Mas é muito lindo isso. Pero si tiene 20 años, Mas se tem 20 anos sigue babeando, e ele segue babando sigue haciendo pipí, popó. e segue fazendo pipi e cocô na fralda, Es muy triste. aí é muito triste. A veces pasa el tiempo Às vezes passa o tempo y no crecemos. e não crescemos. Y no nos damos cuenta. E nós nem nos damos conta. Entonces, tenemos que tener un patrón de Dios para saber hacia dónde tenemos. Então nós temos que ter um padrão de Deus para saber até onde temos que crescer. Así que ustedes me han dicho algunas cosas. Vocês disseram muitas coisas. ¿Alguna más? Alguma mais? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Crescer. Crescer como hijo de Deus. Como hijo de Dios. Obediencia. Ser discípulo. Bueno, varias cosas han dicho aquí muy interesantes. Muitas coisas muito interessantes vocês disseram. Me gustaría que podamos mirar a nuestro modelo. Eu gostaria de olhar agora para o nosso modelo. En Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, el modelo de Jesús. o modelo de Jesus. En los evangelios tenemos el modelo, en los evangelios se relata el nacimiento de Jesús. Nos evangelhos nós temos o nascimento de Jesus. Eles relatam o nascimento de Jesus. ¿En qué evangelio se relata el evangelio Em que evangelho se relata o nascimento de Jesus? nacimiento de Jesús? Dos pastores não. Marcos. Lucas. Mateo Não. Sim. y Lucas. E Lucas? Los dos evangelios que relatan el nacimiento de Jesús. Mateus e Lucas são os dois evangelhos que relatam o nascimento de Jesus. Están las genealogías de Jesús. Ali tem a genealogia de Jesus, La genealogía por el lado de José, a genealogia pelo lado de José la genealogía por el lado de María. e a genealogia pelo lado de Maria. Por eso tenemos distintas personas en la genealogía. Por isso temos distintas pessoas nas duas genealogias, Hasta que llegamos a David. até que chegamos a Davi. Que David tiene 2 hijos, E Davi tem 2 filhos, entre muchos hijos. e dentre muitos filhos, A Salomón a Salomão, y a Natán. Natã. Por Salomón viene la descendencia de Jesús. Por Salomão vem a descendência de Jesus Por Natán también. e Natã também. Los dos eran hijos de Betsabé. Os dois eram filhos de Batseba. Es muy interesante. Isso é Betsabé. muito interessante. A pesar de que David había pecado muy Sabía. seriamente, Sabia que Davi pecou muy seriamente, muito seriamente Dios lo perdona de tal manera. e Deus perdoa ele de tal maneira. De paso digo esto. De paso digo esto. De passo, digo esto. isso, eu dizendo aqui. Dios lo perdona de tal manera que su próximo hijo, Deus perdoa ele de tal maneira que o seu próximo filho, que tiene David con Betsabé, que Davi tem com Batseba, con quien había pecado, com quem ele tinha pecado, y el hijo había muerto. e o filho havia morto. Recuerdan la historia, ¿no? Sí, ¿no es cierto? El próximo hijo, ¿cómo se llamó? O próximo Con filho, Betsabé, como se chamou? De Batseba. que tuvo con Betsabé. Se llamó Gedidías, Se chamou que Gedidias, significa el amado del Señor. que significa a mão do Senhor. Qué nombre, ¿no? El amado del O Señor. amado do Senhor. El amado del O Señor. amado do Senhor. O también Salomón. Ou também Salomão. Y también tuvo otro hijo que se llama Natán. E também teve outro filho chamado Natã. Justamente la descendencia de Jesús viene por 2 hijos de Betsabé, de paso, ¿no? E justamente a descendência de Davi veio por 2 filhos de Batseba. Interessante, né? Así que tenemos allí, tanto en Mateo y en Lucas, el nacimiento de Jesús y los sucesos del principio de la vida de Jesús. Assim que nós temos nos evangelhos de Mateus e de Lucas o relato do nascimento de Jesus e o sucesso. É de sucesso? Nascimento de Jesus. Y los sucesos que corresponden al nacimiento E de o que Jesús. aconteceu como sucessão ao nascimento de Jesus. En Lucas capítulo 2, un poquito más adelante, Em Lucas capítulo 2, pouco mais adiante, nos cuenta la adolescencia de Jesús. nos conta a adolescência de Jesus. No sabemos nada desde el nacimiento hasta la adolescencia. Nós não sabemos nada desde o nascimento até a adolescência. Jesús tenía 12 años Jesus tinha 12 anos y iba con sus padres desde Nazaret
E ele vinha dos seus pais desde Nazaré, que estaba en el norte, que é no norte, hacia Jerusalén. até Jerusalém. Todos los años iba con sus padres a la reunión. Todos esses anos ele ia com seus pais à reunião. Ya tenía 12 años. Já tinha 12 anos. Y aquí está el relato en Lucas capítulo 2. E aqui está esse relato de Lucas capítulo Ustedes 2. se acuerdan que Jesús va con ellos a Jerusalén. Vocês se recordam que Jesus vai com eles até Jerusalém. Y bueno, ya no era tan chiquito, E ele não era tão pequeno, tenía varios hermanos, tinha vários irmãos, por lo menos tenía 4 hermanos pelo menos 4, y varias hermanas. e várias irmãs. Saben que había 4 hermanos que tenía Jesús. Vocês sabiam que Jesus teve 4 De irmãos? 2 de ellos sabemos. 2 deles nós sabemos. ¿Cómo se llaman los hermanos de Jesús que conocemos? Como se chamam os irmãos de Jesus que nós conhecemos? Tiago Tiago y Judas. e Judas, Escriben los 2 libros del Nuevo Testamento. que são os 2 livros escritos do Novo Testamento, o livro de Tiago e Judas. Así que José y María iban a la fiesta en Jerusalén. Assim que José e Maria iam para a festa em Jerusalém, Creería que es la fiesta de los tabernáculos, si no me essa equivoco. era a festa dos tabernáculos. Y bueno, Jesús tenía 12 años. Então Jesus tinha 12 anos, Los hermanos eran más chicos. os irmãos eram menores. Así que cuando volvían de la fiesta, Assim, quando eles vieram da festa, seguramente estaban cuidando a los más chicos. seguramente ele estava cuidando dos mais novos. Jesús tenía 12 años, o sea, se cuidaba solo. Jesus já tinha 12 anos, ele já se cuidava sozinho. En la vida normal es así. Na vida normal é assim. De golpe, Jesús, ¿dónde está Jesús? E de repente eles percebem onde Perdieron a está Jesus. Jesús. Perderam Jesus. De paso tiene una lección muy grande para nosotros esto. E aqui, aproveitando, tem uma lição muito grande para nós Porque outros. en la vida Pra nós. cristiana podemos perder a Jesús. Porque na vida cristã podemos perder a Jesus. Acostumbrarnos a Jesús, Nos acostumarmos com Jesus. a que Él esté con nosotros. A que Él esté con Que Ele nosotros. esteja conosco. Y nosotros no buscarlo como Él merece ser E nós buscado. não buscarmos como Ele merece ser buscado. Así que perdieron a Jesús. Então eles perderam Jesus. Empezaron a buscar dónde está Jesús. Começaram a buscar onde Y está hablaron, Jesus. y hablaron con los parientes. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo Falaram com os viste? parentes, você viu, você viu? Y después de 3 días que volvieron otra vez, lo encontraron en Jerusalén. E depois de 3 dias se encontraram novamente em Jerusalém. Hablando con los principales sacerdotes. Encontraram Jesus falando com os principais sacerdotes. Y María estaba muy mal. E Maria estava mal ali. Y le dice Lucas capítulo 2, versículo 48. E ali diz em Lucas capítulo 2, versículo 48. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Filho, por que você fez assim? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. É que teu pai e eu temos te buscado com angústia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? E aí Jesus responde, por que vocês me buscaram? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vocês não sabiam que me convinha estar cuidando dos negócios do meu pai? Es decir, María y José habían perdido la noción, se habían acostumbrado a Jesús. Vocês percebem que Maria e José tinham se acostumado com Jesus. Eso es lo que yo creo, ¿no? É isso que eu creio, né? María estaba tan sorprendida cuando Jesús nace como el Hijo de Dios, ella tenía mucha conciencia de eso. Maria está muito surpreendida quando Jesus nasce como filho de Deus. Ela tinha muito consciência que ele era filho de Deus. El santo ser que nace en su vientre Ser santo que nasce no seu ventre, por la sombra del Espíritu Santo sobre ella. pela sombra do Espírito Santo descendo sobre ela. Pero con el correr del tiempo se acostumbró. Mas com o decorrer do tempo ela se acostumou. Hay una lección acá para nosotros. Aqui já tem uma lição para Tenemos que nossas tener vidas. cuidado de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Temos que cuidar dessa lição com temor e tremor. Amar al Señor hasta el fin. Amar ao Senhor até o fim. Él merece que le busquemos, que le amemos, que le sigamos. Ele merece que nós busquemos, que o amemos, que sigamos. Bueno, ellos no entendían, dice versículo 50, las palabras que Jesús les habló. Eles não entendiam, no versículo 50, que as palavras que Jesus falou para eles. Y acá hay 2 versículos que quiero leer específicamente, E aqui tem 2 versículos que eu quero ler especificamente. 51 y 52. 51 e 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. 52? Primeiro, Foi o primeiro. E desceu con- com eles para Nazaré, era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estos versículos me ayudaron a través de la vida E percebam que esse versículo tem me ajudado, através da vida, a tener un proyecto en que necesito crecer como hijo de Dios. a ter um projeto de o que eu preciso crescer como filho de Deus. Para mí es muy sencillo, Para mim é muito simples, pero muy desafiante. mas muito La primera cosa que dice acá
A primeira coisa que diz aqui es que Jesús estaba sujeto a sus padres. é que Jesus estava sujeito aos seus pais. Jesús sujeto a sus padres. Jesus sujeito aos seus pais? ¿Qué habrá sido ser padre de Jesús? Como é que deve ter sido ser pai de Jesus? Una persona perfecta. Uma pessoa perfeita. Él podía decir, ¿qué saben mis padres? Ele podia dizer, tu sabe quem meu pai é? Como recién decía en el texto, ¿no? ¿Por qué? Como o texto recém dizia, por quê? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Você não sabe que me convém estar cuidando dos negócios do meu pai? Sin embargo, Jesús estaba sujeto a sus padres. Entretanto, Jesus estava sujeito ao seu pai. ¿Cuántas veces en la vida de muchos hermanos Quantas vezes, muitas vezes na vida alguien de dice, muitos irmãos, mi esposo es una porquería, ah, meu marido é uma porcaria. mi esposa es una bruja? Ah, minha esposa é... Acá no de Acá cima, no bruxa, se né? dice isso. Uma bruxa, tradução literal. Fea, ¿no? Outra, né? Mis padres son esto y lo otro. Ah, meu pai... ¿Cómo me voy a sujetar a ellos? Como é que eu Yo vou soy- me sujeitar a eles? Ellos me dicen cosas que no están bien. Eles falam coisas que não são boas. Sin embargo, Jesús se sujetó a sus padres. No entanto, Jesus se sujeitou a seus pais. Eso me habla a mí de que crecer en Dios. Isso fala a mim que crescer em Deus, Y esta es la primera cosa que quiero decir. e essa é a primeira coisa que eu quero dizer, Es desarrollar una vida familiar equilibrada. é desenvolver uma vida familiar equilibrada. Tenemos que crecer en nuestra relación familiar. Temos que crescer na nossa relação familiar. Dice que Noé salvó a su casa por la fe. Disse que Noé salvou a sua casa pela fé. La fe lo llevó a salvar a su familia. A fé levou ele a salvar a sua família. Cuando alguien en una casa se convierte, Quando alguém se converte em alguma casa, hay un enviado del reino de Dios a esa casa há um envio do reino de Deus nessa casa para que esa casa pueda ser revolucionada. para que essa casa possa ser revolucionada. Hay un hijo de Dios que se convirtió. Tem um filho de Deus que se converteu. Entonces tiene que aprender a caminar en su casa de una manera distinta. Então tem que aprender a como caminhar na sua casa de uma maneira distinta. Se convierte un chico, Se converte um filho, uma criança, una crianza, un menino, dirán, ¿no? menino. Y cuando se convierte, los padres ven Quando se converte, os pais veem que él se mete en la pieza que ele senta na mesa, y cierra la puerta fecha a porta, y grita, canta, grita, canta, habla raro, ah, lee la ele fala Biblia alto, lê a y Bíblia, después se va y no le da ni 5 de bolilla. e depois ele se vai às 5, né? De bolilla, bueno, que no Cinco le de da, bolilla. no está con ellos como Ah, que ele não está necesitan. com eles como precisa. Falta algo allí. Falta algo. Este chico que se convirtió Esse menino que se converteu, tiene un rol en su ele familia. tem um papel na sua família. Cada uno de nosotros en nuestra familia tenemos un rol. Cada um de nós, na nossa família, Se temos você- um papel. Si se convierte un varón, Se converte um homem, tiene que aprender a amar a su esposa como Tem- Cristo amó a la iglesia. tem que aprender a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Y tendría que hablar de los 4 roles fundamentales en la familia. Teria que falar aqui dos 4 papéis fundamentais na família. Ustedes lo conocen, simplemente los nombro. Vocês conhecem esses papéis, mas sem os números. El varón tiene que amar a su esposa, O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amó a la iglesia. como Cristo amou a igreja. Tiene que ser el ejemplo, Tem que ser o exemplo, tiene que guiar a su esposa, tem que guiar a sua esposa, tiene que ser cabeza de su esposa. tem que ser o cabeça da sua Cuando esposa. digo cabeza, es el que más sirve en la casa. Quando ele é o cabeça, ele é o que mais serve na casa. Es el liderazgo según Jesús. É a liderança segundo Jesus. No el líder que grita, Não é o líder que grita, el líder que golpea la mesa, o líder que bate na mesa, el líder que es un vago, o líder que é um grosso, que se sienta en la mesa que senta na mesa y dice todo lo que todos tienen que hacer. e começa a dizer tudo o que todo mundo tem que fazer. Tráeme el jugo, Ah, me traz aí o suco. tráeme el pan, Ah, me traz aqui o pão. pásame la sal, Ah, me manda o sal. hace esto, Ah, faz isso. hace lo otro. Faz aquilo. No, ese no es el modelo de Jesús. Não, esse não é o modelo El de modelo de Jesus. Jesús es que Él vino a servir. O modelo de Jesus é aquele que serve. Es el modelo de la palangana y la toalla. Esse é o modelo da toalha e da bacia e da toalha, E da do balde da bacia. toalha. Así que el rol del marido es amar a la esposa, Assim, o papel do marido es amar a la esposa, é amar a esposa, guiarla, guiá-la, ser el sacerdote de la casa. ser o sacerdote da Bueno, casa. qué desafío que tenemos, ¿no? Olha que desafio que nós Si temos, queremos né? crecer, tenemos los maridos, E se nós, os maridos, queremos crescer, tenemos que
que desarrollar las virtudes de Dios en este aspecto. Temos que desenvolver as virtudes de Deus nesse aspecto. Yo lo digo como desafío para los maridos. Eu digo a vocês como um desafio para os maridos. Mi esposa debería decir, cuando pase bastante tiempo en el matrimonio, Minha esposa começou a dizer quando passou bastante tempo ela costuma dizer quando passa bastante tempo no casamento, cuando pasan los años, quando passam os anos, debería decir, deveria dizer: mi esposo, mi pastor, o meu esposo é o meu pastor nada me faltará. e nada me faltará. Wow. Bah, Porque eso lo decimos de Jesús. porque é isso que nós dizemos de Jesus. Salmo 23. Salmos El Señor es 23. mi pastor. O Senhor é o meu pastor. Cuando el rol del esposo es correcto, la esposa debería decir eso. Quando o papel do esposo é correto, a esposa deveria dizer isso, que o meu marido é o meu pastor. Tenemos que aprender de la Escritura mucho más de todo esto. Nós temos que aprender muito mais sobre tudo isso nas Escrituras. Crecer en Dios es ser mejores esposos. Crescer como ser melhor, crescer em Jesus é crescer como ser o melhor esposo, Mejores esposos. melhores esposos. Las esposas tendrán que ser mejores esposas. As esposas também terão que ser melhores esposas. Tendrán que aprender a acompañar al esposo, Tem que aprender a acompanhar o esposo, a tener un espíritu de sujeción, a ter um espírito de sujeição, a no estar siempre peleando. a não estar sempre brigando. Proverbios dice, Provérbios diz: la mujer insensata a mulher insensata es escandalosa, é escandalosa, estúpida estúpida, e ignorante. ignorante. Dice la Biblia. Isso é Provérbios dizendo. La mujer peleona, la A que pelea mulher mucho, briguenta, poco a poco arruina al marido. pouco a pouco arruína o marido. Salomón dice, viviendo en una casa, una mansión, Salomão disse, enquanto ele vivia em uma mansão, él vivía en una mansión, eles viviam numa mansão, mejor es vivir en el rincón de la terraza, melhor é viver en el rincón de la no terraza, rincão da terraça, no canto do telhado, del terrado, do terraço, que con una mujer peleadora en casa espaciosa. do que morar com uma mulher briguenta, uma mulher rixosa dentro de casa. Wow, ¿no? Bah, Wow. é forte. Así que la mujer tiene un rol muy importante en la familia Assim, también. a mulher tem Muy um papel muito importante. importante na família também. El apóstol casado, O apóstolo casado, ¿quién era el apóstol casado? quem era o apóstolo casado? ¿Quién? ¿Quién estaba casado de los apóstoles? Quem estava casado? Que Os estamos apóstolos? seguros. Pedro. Pedro. Jesús curó a la suegra, así que estaba casado. Jesus curou a sogra dele, então ele estava casado. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Se diz em 1 Pedro 3, versículos 3 y 4. 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. La belleza de la esposa es un espíritu suave y tranquilo. A beleza da esposa é um espírito manso, Manso e y tranquilo. tranquilo. Esto es hermoso para Dios. Isso é bonito para Deus. Qué hermoso es la femineidad. Que bonita é a feminilidade. Puede tener un carácter muy fuerte, Pode ter um caráter muito forte, pero su espíritu es tranquilo, es suave. mas o seu espírito é tranquilo e suave. Hay un desafío para la esposa. Aqui tem um desafio para as El esposas. apóstol Pablo dice que tiene que ganar a sus esposos que son inconversos Aqui tem um desafio que o apóstolo Paulo fala que as esposas têm que ganhar os seus maridos que não são convertidos sin palabras, sem palavras, por su conducta casta y respetuosa. pela sua conduta santa e respeituosa. Esto es palabra de Dios. Isso é palavra de Deus. Nosotros no somos ni feministas ni machistas. Nós não somos nem feministas nem machistas. Somos cristianos. Somos cristãos. Y entendemos que los roles de Dios son los mejores para nosotros. E entendemos que os papéis de Deus são os melhores para nós. Así que el desafío para la esposa, en pocas palabras, Assim que o desafio para a esposa, em poucas palavras, escuchen esposas, escutem esposas, el hombre vuelve a enamorarse o homem volta a se enamorar vez tras vez de una esposa dulce, vez após vez atrás de uma esposa doce, suave en su manera de ser, suave em sua maneira de de ser, hablar falar y de tratar. e tratar. ¿Qué les parece? Mais uma vez, El hombre vuelve a enamorarse vez tras vez
O homem volta a se enamorar vez após vez de una esposa dulce y suave de uma esposa doce e suave en su manera de ser, em sua maneira de ser, de hablar. hablar, E de tratar. falar e tratar. Amén, Falar e hermana. tratar. Muy bien. No hay mucho amén hoy, parece. No sé. Não tem muito encuentro. amém aqui, eu não estou ouvindo muito amém de vocês. Cada uno tenga su texto. Cada um tem seu texto. Yo no le tengo que decir a mi esposa, tenés que sujetarte. Eu não tenho que dizer para minha esposa, você tem que se sujeitar. Y ella me dice, vos me tenés que amar más. Ai, você tem que me amar mais. Cada uno con su texto. Cada um com seu texto, seu papel. Cumplimos 50 años de casado ahora. Nós cumprimos esses 50 anos de casados Y agora. antes de casarnos nos enseñaron lo que la Biblia dice. E antes de casar, nos ensinaram o que a Bíblia diz. Y hemos intentado en el nombre del Señor de poner en práctica E la temos palabra de Dios. tentado, em nome do Senhor, colocar em prática. Yo no sé mucho lo que le corresponde a la esposa. Eu não sei muito Lo que le corresponde a la o esposa. que corresponde à esposa. No me interesa. Não me interessa. Me interesa lo que me corresponde a mí. Me interessa aquilo que corresponde a mim. Mi esposa tomó la misma forma. Minha esposa assumiu a mesma coisa. No le interesa lo que me corresponde a mí. Não interessa a ela aquilo que corresponde a mim, a Le minha interesa lo parte. que le corresponde a ella. Interessa a ela a parte dela. Matrimonio distinto. Casamento é Matrimônio- algo distinto. Feliz. Feliz. Cuando hay esto en el matrimonio. Casamento feliz. Amém, hermano? Amém. Crecer en Dios es crecer en una familia equilibrada. Crescer em Deus é crescer em uma família equilibrada. Cada uno tiene que asumir su rol Cada um tem que assumir o seu y papel. asumirlo en fe. E assumi-lo em fé. Que el reino de Dios está delante, Que o está reino con de nosotros, Deus- el rey está con Que o nosotros. reino de Deus está conosco e o rei está com a gente. También hay roles para los padres Também tem papéis para os pais y también hay roles para los hijos. e também tem papéis para os filhos. Cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo, Quando o Senhor me encheu do Espírito Santo, uno de los primeros mensajes que yo escuché uma das primeiras mensagens que eu ouvi fue, hijos, honra a tu padre y a tu madre, foi: filhos, honrem o seu pai e sua mãe, que es el primer mandamiento con que é promesa, o primeiro mandamento com promessa, para que te vaya bien para que te vá bem y seas de larga vida sobre la e tierra. se prolonguem seus dias na terra. Obedeced a vuestros padres en todo, Obedecei a vossos pais em tudo, en todo. em tudo. ¿Alguna vez le hicieron la pregunta, ¿qué significa en todo? Uma vez fizeram uma Seguro- pergunta: o que significa Seguro que em sí. tudo? ¿Qué significa en todo? O que significa em tudo? En todo. Em tudo. Claro, excepto que los padres se opongan al reino de Dios Claro, espero que os pais se coloquem no reino de Deus. y me obliguen a pecar. E como E me obriguem a a exceção é que os pais se oponham ao reino de Deus e obriguem a Y me pecar. obliguen a pecar. Essa é a exceção. Pero tenemos que honrar a nuestros padres. Mas temos que honrar os nossos pais. Bueno, hay mucho para hablar acá, ¿no? Teria muito para falar aqui. Recuerdo hace muchos años, Eu me lembro fazem muitos anos, un chico se había convertido menino havia se convertido y yo le enseñé sobre esto. e eu ensinei a ele sobre isso. Y él ya estaba estudiando en la universidad Ele já estava estudando na universidade y su casa era como un lugar de paso. e a sua casa era como lugar de passo. lugar de passagem. Los padres no se llevaban muy bien. Os pais não se davam muito bem, Él estaba estudiando, ele estava estudando, los otros hermanos también. os outros irmãos também Comían en horarios diferentes. comiam em horários distintos. Nadie se hablaba entre Ninguém se ellos. falava direito. Así que le di una instrucción. Assim eu dei a ele uma instrução. Tenés que amar a tus padres. Você tem que amar os seus ¿Qué pais. significa amar a tus O que padres? significa amar os ¿Qué seus pais? significa honrar a los O padres? que significa honrar os seus pais? Anda y pegar un abrazo a tu papá, Vai lá e dá um abraço no seu pai. a tu mamá cuando está haciendo la comida. Quando tua mãe está fazendo uma comida, Dale un abrazo. dá um abraço nela. Uy, cuando lo hizo. Pô, quando ele Mamá fez, dijo, a mãe, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? quando ele fez, a mãe ficou No toda estaba constrangida. acostumbrado al O que amor. houve? Ela não estava No había amor en acostumada. esa casa. Não havia amor naquela casa. De golpe había que poner la mesa. E de pronto, ela tinha que colocar a mesa. Y la madre decía, pon la mesa. Coloca a mesa. Y sabía que tenía que decir, pon la mesa. E sabia que ela tinha que dizer: Põe coloca na a mesa, mesa. coloca a mesa, ¡Ponga la mesa! coloca a mesa. De golpe dijo, ponga la mesa. E ela disse de repente: coloca a mesa. Se dio vuelta E se deu. y la mesa estaba puesta. E a mesa estava colocada. Pensó que había venido un ángel. Ela pensou que tinha vindo um anjo. No era el hijo convertido. Né? Era el hijo convertido. Era menino convertido. Algo comenzó a pasar en la casa. Algo começou a acontecer naquela casa. Los padres se convirtieron. Os pais se converteram, Los hermanos se os convirtieron. irmãos se converteram. Algo comienza a pasar cuando hay un hijo de Dios que sabe que crecer en Dios es crecer una vida familiar equilibrada. Algo começa a acontecer quando um filho de Deus se converte e sabe que crescer em Deus é crescer em uma vida
vida familiar equilibrada. Y cuando somos padres, E quando somos pais, este rol de padres, o papel de pais, tenemos que aprender a ser padres. temos que aprender a ser pais. No hay escuela de padres. Não tem a escola de pais. La iglesia debe ser una escuela para los A padres. igreja deve ser uma escola para os Así pais. tenemos que aprender a, por lo menos 4 palabras. Assim nós temos que aprender pelo menos 4 palavras como pais. Hago un resumen. E vou fazer um resumo. Los padres tenemos que amar a nuestros hijos Nós pais temos que amar nossos filhos cuando son chiquitos y cuando son más grandes. quando eles são pequenos e também maiores. Eso implica afecto, Isso implica carinho, cariño, afecto, Afecto, abraços, abraços, estar con ellos. estar com eles. La segunda palabra es ejemplo. A segunda palavra é exemplo. Tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Temos que ser exemplo para os nossos filhos. Ellos van a aprender más por lo que ven que por lo que decimos. Eles vão aprender mais pelo que eles veem do que por aquilo que falamos. Tus palabras hablan, tu vida habla tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Tua vida, que ela seja tão forte que eu não puedo escutar que eu não tus posso palavras. escutar tuas palavras. Amor, ejemplo, Amor, exemplo, instrucción instrução y disciplina. e disciplina. Bueno, hago un resumen de esto, ¿no? Eu estou fazendo um resumo disso, né? Crecer en Dios Crescer em Deus es que haya una revolución en la casa. é que haja uma revolução na nossa casa. Donde mejor podemos ser cristianos Onde melhor podemos ser cristãos es en nuestra casa. é na nossa casa. Así que es un desafío para Assim nosotros. é um desafio para nós. Es fácil ser cristiano fuera de casa. É fácil ser cristão fora de casa. Es fácil orar en la reunión, É fácil orar na reunião. saltar en la reunión, É fácil sentar cantar na en la reunião, reunión. cantar na El reunião. asunto es que lo hagamos en casa. É, agora o desafio é que fazemos em Es casa. fácil estar con una sonrisa en la reunión. É fácil estar com um sorriso na reunião. El asunto es que estemos en casa felices, O assunto é que nós sejamos em casa llenos felizes, del Señor. Llenos del Señor. cheios do Senhor. Amén, hermanos. Amém, irmãos? La segunda cosa que... bueno, perdón, aquí me olvidé de poner esto que está aquí. Me esqueci aqui só de passar os slides. A ver, Tá ligado? prendí. Ahí está. Es crecer en Dios. Bueno. Algo hice mal. Um ratito que eles vão... Perdón. La segunda cosa tiene que ver con lo que dice el versículo, que crecía en estatura. A segunda coisa tem a ver com o que diz no versículo que Jesus crescia em estatura. Ahí está, ¿no? Aquí están las 5 cosas. Bien. Crecía en estatura. Crescia em estatura. Eso significa Isso significa una vida física equilibrada. uma vida física equilibrada. Algunos vivimos muy cerca del suelo, Alguns de nós vivem muito perto do chão, algunos un poco más altos. alguns um pouco mais altos. Pero no significa, el significado que yo entiendo de esto O significado que eu entendo disto es que Jesús tenía una vida física saludable, é que Jesus tinha uma vida física saudável, equilibrada. equilibrada. Los cristianos no damos mucho valor a veces al cuerpo. Nós cristãos às vezes não damos muito valor ao corpo. La gente le da mucho valor o poco valor. Tem pessoas que dão muito valor ou dão pouco valor. La gente aprende a alimentarlo bien, As pessoas aprendem a alimentar bem, a vestirlo bien, a se vestir bem, pintarse bien, a se pintar bem, se maquiar bem, a enfriarlo, calentarlo, esfriar, aquecer. pasarla bien, dicen la gente, ¿no? As pessoas falam La passar bem. idea es que el cuerpo pase bien A ideia la é que situación. o corpo passe bem nas situações. As pessoas falam Y a passe veces bem. cuando nos convertimos no nos damos cuenta de la importancia del cuerpo. E às vezes quando nós repartimos, nós não nos damos conta da importância do corpo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Mas nós somos espírito, alma e corpo. Cuando alguien se convierte, Quando alguém se converte, yo digo que salen los pecados más feos, eu digo que saem aqueles pecados mais los feios, pecados elefantes. os pecados elefantes. Todo el mundo sabe que estos pecados están mal. Todo mundo sabe que esses pecados que estão tão Uno mal. deja de fornicar, Deixa a fornicação, deja de adulterar, deixa o adultério, deja de chupar, deixa a bebida, deja de fumar, deixa o cigarro, deja de drogarse. deixa de se drogar. Todo el mundo más o menos sabe que esto está mal. Todo mundo sabe que essas coisas elas são más, Son pecados groseros, Son que pecados que nos groseros. arruinan la vida. que arruinam a nossa vida. Pero pasa el tiempo Mas passa o tempo y no cuidamos nuestro cuerpo. e nós não cuidamos do corpo. Después nos enfermamos, E muitas vezes por isso enfermamos. nos alimentamos mal, Nos alimentamos mal, bebemos de más, bebemos demais, comemos un poco más. comemos um pouco mais. Qué rica la comida.
Que rica essa comida. Ay, qué rica comida. Olha, que rica, que boa essa comida, Um que pouco gostosa. Um pouquinho mais. Perdón, Señor. Perdão, Senhor. Comer cosas que nos hacen mal. Comer coisas que nos fazem mal, Dormir mal. dormir mal, Dormimos poco. dormimos pouco, Otros duermen mucho. outros dormem muito. Hay otros vicios que tienen que ser erradicados de nosotros. Tem certos vícios que têm que ser erradicados da nossa vida. Dice la palabra del Señor. A palavra do Senhor En diz cuanto a la pasada manera de vivir, que a velha passada maneira de viver, despojado del viejo nós hombre temos que desposar o velho homem, que está viciado que ele está viciado, conforme a deseos engañosos. ¿Cómo? Conforme a deseos engañosos. conforme os desejos enganosos, desejos carnais. Renovados en el espíritu de vuestra mente Nós temos que renovar o espírito da nossa mente y vestidos del nuevo e hombre. vestir-lo do novo homem. Así que hay que desvestirse de viejos hábitos, Assim que eu tenho que me desvestir dos velhos hábitos, vicios vícios que nos hacen mal, que nos fazem mal, renovar nuestra mente renovar a minha mente y vestirse de nuevos e me hábitos. vestir dos novos hábitos. Bueno, eso tiene que ver con el cuerpo Olha, e también. tem a ver com o corpo também. Así que hay que dejar adicciones que nos hacen mal. Assim que tem que deixar alguns vícios que nos fazem mal. Hoy día las redes sociales es una adicción no solamente para no cristianos, sino para los cristianos también. Hoje em dia as redes sociais, elas são um vício não somente para os não cristãos, mas também para os cristãos. Estuve con un pastor hace 3 semanas, Eu tive com um pastor fazem 3 semanas, un hombre de Dios. um homem de Deus. Pero lo vi como scrollaba. Mas eu vi como ele scrollava. 1 hora scrollando. 1 hora scrollando. Scrollando. 1 hora scrollando. Vez tras vez. Vez atrás vez. ¿Cuánto Vez depois- tiempo, cuánta pavada que uno ¿Cuánto ve allí, tiempo, cuánta estupidez. Quanta estupidez. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Temos Estoy que- hablando de la mente ahora, pero es nuestro cuerpo también. Temos ¿no? que cuidar do nosso corpo. Isso também fala de cuidar da mente, mas temos que cuidar do nosso corpo. Tenemos que cuidarnos del exceso de trabajo. Temos que cuidar o excesso de trabalho. A veces nos falta hacer ejercicio. Às vezes nos falta fazer exercícios. Por otra manera, no sabemos disfrutar de la vida. E em outras vezes não sabemos desfrutar da vida. En 1 Timoteo capítulo 4 Em 1 Timóteo capítulo 4, dice que en los últimos tiempos habrá espíritus engañadores disse que nos últimos tempos haverá espíritos enganadores que prohibirán disfrutar de alimentos que Dios creó, que proibirão de desfrutar os alimentos que Deus criou, prohibirán casarse, que proibirão se casar, disfrutar la vida que Dios nos dio. desfrutar a vida que Deus nos deu. La vida es un regalo de Dios. A vida é um presente de El Deus. cuerpo es un misterio, es un regalo que Dios nos dio. O corpo é um mistério, é um presente que Deus nos deu. Tenemos que aprender a disfrutar del Señor. Temos que aprender a desfrutar do Senhor. Dice el ejercicio físico no es para todo provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tem um versículo que diz que o exercício físico não é para tudo proveitoso, é pouco proveitoso, mas a piedade é para tudo proveitosa. Pero el cuerpo tenemos que cuidarlo. Mas temos que cuidar do corpo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Grande fonte de esse La texto. piedad acompañada de contentamiento. No tengo Que este verso texto que aquí. dice esse? El texto es 1 Timoteo 6:6. Grande fonte de 1 Timóteo 6, só para ver a 6:6. tradução correta, 6,6 aqui. Aqui, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Así que la vida es hermosa. Assim que a vida é Tenemos que bonita, disfrutarla temos que desfrutar en las da vida. distintas etapas de nuestra vida. As distintas etapas da Todo nossa lo vida. hizo, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Deus fez tudo formoso no seu devido Y tenemos tempo. que aprender a cuidar nuestro cuerpo. E temos que aprender a cuidar do nosso corpo. Hace mucho escuché una historia Faz um tempo escutei uma história que la escribí. que eu escrevi. Dicen que a una persona le hicieron para que haga un experimento. Disseram para uma pessoa que fizesse um experimento. Agarrar una bolsa de 10 kilos de arena Pegar uma bolsa de 10 quilos de areia y llevarla durante un día. e levar essa bolsa de 10 quilos de areia durante um dia. Esse era o experimento. Levar uma bolsa de areia, Todo el 10 día con la quilos, bolsa. durante Así o que dia inteiro. se levantó a la mañana, Se levantou de manhã, desayunó con esa bolsa y tomou café, segurando essa bolsa de areia. después fue al colectivo, Depois foi para o ônibus con el ómnibus allí con la bolsa. e segurou a sacola de areia. Después fue a la oficina, Depois foi para o escritório estuvo con esa bolsa de 10 kilos, e ficou com aquela bolsa de 10 quilos. volvió a su casa,
voltou para casa, se bañó con la bolsa se de 10 tomou kilos banho com a bolsa de areia y otra vez a la cama con la bolsa e de 10 depois kilos. se deitou de novo segurando aquela bolsa de areia. Me dijeron, ¿sabes cuál es la bolsa? Você sabe o que é a bolsa? La nueva panza que te hiciste É en las vacaciones. a nova pança, a nova barriga que ele tinha acabado de ganhar. A veces abrazo a un hermano Às vezes você abraça um irmão que tiene algo aquí que tem alguma coisa aqui y le digo, hermano, e digo, irmão, siento que algo nos separa. eu sinto que algo nos separa. Eu sinto que tem alguma coisa nos dividindo. Es un chiste, es un É chiste. uma brincadeira isso. Tenemos que cuidar nuestro físico. Mas nós temos que cuidar Esto es do nosso crece- físico. esto es crecer en Dios. Isso também é crescer Es em Deus. darle el valor al cuerpo que Dios le da. É dar valor ao corpo que Deus nos deu. La tercera cosa A terceira coisa tiene que ver con nuestras emociones tem a ver com as nossas emoções y con nuestra mente. e com a nossa mente. Dice que Jesús crecía en sabiduría. Diz ali que Jesus crescia em sabedoria. En sabiduría. Sabedoria. Me gusta la definición que tiene Víctor sobre sabiduría. Eu gosto muito da definição que o Victor Rodrigues tem sobre sabedoria. Él dice, sabiduría Ele diz: sabedoria es saber vivir. é saber viver. Saber vivir. Saber vivir. No es inteligencia, no es doctorados en la universidad. Sabedoria não é inteligência, não é doutorados na universidade, Es saber invertir é la saber vida. viver. Es tener una mente limpia, É ter uma mente limpa, una vida, las emociones curadas. as en emoções Dios. curadas. Por eso cuando alguien se convierte, Por isso, quando alguém se converte, le enseñamos sobre sanidad interior. nós ensinamos essa pessoa sobre cura interior. De paso, el libro Sanos por la Palabra, Vocês muy buen conhecem o livro libro, Curados pela de Palavra, George Mitan. do Jorge Es un Mitchan? libro revolucionario É um livro revolucionário. que nos ayuda a ser sanos por dentro. Esse livro nos ajuda a sermos curados por No dentro. podemos estar llenos de rencor en el corazón Nós não podemos estar cheios de rancor no coração y servir al Señor. e servir ao Senhor. No se puede estar lleno de enojo, de bronca, de gritos. Não é possível estar cheio de ódio, de bronca, de gritos. Hay que solucionar los problemas interiores. Tem que se resolver os problemas interiores, Celos, temores, temores, medos, pecados ocultos. pecados ocultos. Tenemos que abrir el corazón. Nós temos que abrir o coração. Tenemos que aprender a abrir el corazón. Temos que aprender a abrir o coração. Para que en el mundo la gente abra el corazón, Para que no mundo as pessoas abram o coração. tienen que pagarle a un psicólogo. No mundo, para que as pessoas abram o coração, tem que pagar a um psicólogo. Y 45 minutos te escucha, E aí, por 45 minutos, ele te ouve hay que ver qué te dice. e vamos ver o que ele diz. Pero en la iglesia podemos abrir el corazón, Mas na igreja podemos abrir o coração. abrirnos al Señor, Abrimos ao Senhor, abrir el corazón el uno al otro, abrir o coração um ao confesar outro, nuestros pecados confessar os y pecados saber que la sangre de Cristo puede limpiarnos de cualquier maldad, de cualquier pecado. e saber que o sangue de Jesus pode nos limpar de qualquer maldade, de qualquer pecado. Que Él ha perdonado nuestros pecados pasados Ele já nos perdoou nossos pecados y passados. los echó en el fondo de la mar. Ele Los echó en el fondo de la mar. Ele deixou esse no fundo Los do mar. pecados os en el pecados. fondo de la Deixou mar. no fundo do mar. El que está en Cristo es una nueva criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Las cosas viejas pasaron, As coisas antigas já passaram. todas son hechas nuevas. Todas se fizeram novas. Tenemos que comenzar a vivir como personas nuevas. Temos que começar a viver como pessoas novas. En nuestra manera de sentir también. Na nossa maneira de sentir também. Tenemos que aprender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Temos que aprender que a alegria do Senhor é a nossa força. Aprender a vivir el fruto del Espíritu. Aprender a viver nos frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, Amor, alegria, paz, paciencia, benignidad, bondad, paciência, benignidade, bondade, fe, mansedumbre, templanza. fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto del Espíritu. Frutos do Espírito. Cristo en nosotros Cristo em nós. nos sana. Ele nos cura. Ayer dije, Ontem eu disse, el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, no Antigo Testamento, Ezequiel 36, os daré corazón nuevo eu vos darei um y coração novo. pondré espíritu nuevo Colocarei dentro de um vosotros. espírito novo dentro de Y vocês. pondré dentro de vosotros mi espíritu. E colocarei dentro de vocês o meu espírito. No solamente corazón nuevo, Não somente um coração novo, espíritu nuevo, também um espírito novo. sino su espíritu en nosotros. E o seu espírito em nós. Y Él puede sanar nuestras enfermedades interiores. E ele pode curar todas as nossas enfermidades interiores. Dejar de
guiarnos por nuestras emociones, deixar de sermos guiados pelas nossas emoções, de seguir a Cristo por emociones. de seguir a Cristo por emoções. A veces lo siento y a veces no lo siento. Às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto. No deja de estar el Señor. Não, No deja de estar el não Señor. deixe de estar com o Senhor. Pasa lo mismo en el matrimonio. Às vezes acontece o mesmo no casamento. No siempre estamos enamorados. Nós nem sempre estamos No enamorados. se podría vivir enamorado todo el día. Não se poderia viver assim, Nós- enamorado nós- todo não. dia, apaixonado todo dia. Explotamos. Ah, mas nós estamos. Hay momentos muy hermosos Tem en el momentos muito matrimonio, lindos no casamento, de emociones. de emoções, Y hay otros que no lo son. e outros não Pero são. es hermoso la compañía de la esposa y el esposo. Mas é bonita a companhia da esposa, do marido. Qué hermoso que Dios haya diseñado esto. Que bonito que Deus tem nos ensinado isso. Así es con Dios. Assim é com Deus. A veces sentimos su presencia que nos llena Às vezes sentimos a sua presença que nos enche, y los sentimientos brotan de tal manera, e os sentimentos eles hermosos. brotam de tal maneira, Otras veces no, outras vezes não. pero seguimos a Cristo con todo el corazón. Mas nós seguimos a Cristo com todo o No nos coração. dejamos guiar por nuestras Nós emociones. não nos deixamos guiar pelas nossas emoções. Nuestra mente tiene que ser transformada. A nossa mente também tem que ser transformada. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. así que tenemos que adaptar nuestros pensamientos a lo que Dios dice, Assim que nós temos que adaptar os nossos pensamentos ao que Deus diz, a la verdad de Dios. a verdade de Deus. Si yo creo la verdad Se eu quero a verdade, me influencia mis a pensamientos. verdade influencia o meu pensamento. Así que el asunto es qué creo. Assim, a questão é o que eu creio. Si creo la verdad, Se eu creio na mis verdade, pensamientos son iluminados. os meus pensamentos são Mis iluminados. sentimientos son Os meus iluminados. sentimentos são iluminados. Empiezo a hablar de otra manera. E começo a falar de outra maneira. Empiezo a hablar la palabra de Dios, Começo a falar a palavra de Deus, la verdad de Dios. a verdade de Deus. Eso me ayuda al hablar la verdad de Dios Isso me ajuda a falar a verdade de Deus, a aplicarla, a aplicar a verdade, a accionar cosas en mi vida. a praticar coisas na minha Y vida. esa práctica repetitiva de las cosas E essa prática repetitiva das coisas me lleva a tener hábitos nuevos. me leva a ter hábitos novos. Y los hábitos nuevos me llevan a cambiar mi manera de vivir. E os hábitos novos levam a mudar a minha maneira de viver. ¿Me siguen este proceso? Vocês conseguem entender esse Lo processo? mismo pasa con la mentira. O mesmo passa com Con la mentira. a mentira. Si yo creo que no sirvo para nada, Se eu creio que eu não sirvo para nada, que soy una porquería, que eu sou uma porcaria, que nadie me quiere, que ninguém me quer, que no voy a poder, que no voy a poder. que eu não vou poder. Creo a la mentira del diablo. Eu creio na mentira do diabo. Mi mente es influenciada por A esa minha mente, mentira. então, é influenciada por essa mentira. Este dolor que tengo acá debe ser un cáncer. Ah, essa dor que eu tenho aqui deve ser um câncer. Porque mi papá y mi mamá y mi hermano fallecieron de cáncer. Ah, porque meu pai, minha mãe e meu irmão faleceram de câncer. Seguro que es un cáncer. Então, com certeza, isso é um câncer. Y empiezo a sentirme mal. Então, eu começo a me Y sentir empiezo a mal. hablar de esta E aí manera. eu começo a falar dessa maneira. Y empiezo a accionar de esa E eu manera. começo a agir dessa Y maneira. luego me deprimo. E logo eu fico deprimido. Y después termino en cualquier parte. E depois eu termino em qualquer. Pero si yo creo que soy un hijo de Dios, Mas se eu creio que eu sou um filho de Deus, que Dios me amó desde antes de la fundación del que mundo, Deus me amou antes da fundação do que mundo, me conoció desde antes de la que fundación Ele del me conheceu mundo, antes da fundação que do me mundo, eligió, que Ele me escolheu, que me miró, que Ele me olhou, que soy un hijo amado por Dios. que eu sou um filho amado por Deus. Aleluya, Aleluya. aleluya. Eso yo lo creo, Ah, lo si eu creo. creio isso, eu creio Eso nisso. influencia mi mente. Isso começa a influenciar a minha mente. Influencia mis sentimientos. Influencia também os meus sentimentos. Gracias, Señor, porque estoy en Obrigado, tus Senhor, manos. porque eu estou nas tuas Porque los mãos. que aman a Dios, Porque os que todas las cosas le todas ayudan a as coisas bien. cooperam aqueles que amam a Es Deus. tu verdad, es la verdad de Dios. E essa é a Que verdade de influencia mi Deus. mente, mis emociones. Influencia minha mente e Empiezo a hablar minhas de esta emoções. manera. Começo a falar então Y dessa luego maneira. empiezo a actuar de esta E manera. logo eu começo a agir dessa Porque soy maneira. un hijo de Dios. Porque eu sou um filho de Y Deus. entonces hay hábitos que empiezan a aparecer en Então nuestra tem vida. hábitos que começam a aparecer na nossa vida. La oración, A oração, la alabanza, O louvor, la predicación del Evangelio, a pregação do el dar evangelho, gracias siempre y por todo, dar graças a Deus por el hablar en tudo, lenguas en todo el día, falar em línguas durante o dia, aprendiendo de nuestro hermano que nos enseña. aprendendo com o nosso irmão aqui que nos ensina. Él me enseñó mucho sobre esto. Ele me ¿no? ensinou muito sobre isso. Y la vida cambia, E a vida muda, porque conoceréis la verdad porque conhecereis a y la verdade, verdad os hará e a libres. verdade vos libertará. Crecer en Dios es crecer en una vida emocional y mental equilibrada. Crescer em Deus é crescer em uma vida emocional e mental saudável, equilibrada. Es un desafío. É um desafio.
que no tengamos nada en el corazón Que não Que não tenhamos tenhamos nada nada. no nosso coração encubierto. encoberto. A veces he estado en algunas reuniones Às vezes eu estive em algumas reuniões donde aparece un profeta onde aparece um profeta y algunos tiemblan. e alguns tremem. Porque dicen, a ver si todavía me descubre. Vamos ver se ele de repente me descobre. Tú tienes algo que tienes que Opa, confesar. Você tem algo que tem que confessar. No, yo no tengo nada que No, tengo que yo no confesar. tengo nada que Mi corazón confesar. está abierto al Señor. Meu coração está aberto ao Oro el Senhor. Padre Nuestro todos los días. Eu oro o Pai Nosso todos Perdona os nuestras dias. deudas, así como perdonamos a Perdoa as minhas dívidas, nuestros assim como deudores. perdoamos os nossos devedores. El corazón tiene que estar limpio. Meu coração tem que estar limpo. Nuestros sentimientos, Nuestros sentimientos. nuestros pensamientos. Nossos pensamentos. Pruébame, oh Dios. Pruébame, oh Dios. Amén, hermanos. Amém. Crecer en Dios es tener una vida emocional y mental equilibrada. Crescer em Deus é ter uma vida emocional e mental equilibrada. Tenemos que crecer en esto. Temos que crescer nisso também. Tristemente en la iglesia Tristemente, na igreja, hay mucha gente que canta, tem muitas pessoas que cantam, que paga sus diezmos, que pagam os que dízimos, lee la Biblia, que leem a que Bíblia, ora, que oram, pero están enfermos, mas estão enfermas, llenos de bronca, cheios de de bronca, divisiones. de divisões. Lo vemos en la Biblia. Nós vemos na Bíblia. Los corintios estaban llenos de dones del Espíritu. Os coríntios estavam cheios de enfermidades ali no espírito, Estavam to- cheios dos dons do espírito, Y estaban todos peleados. mas eles estavam brigados, Y divididos. Pablo se preocupa por todo eso. E Paulo se preocupa com Y, isso. y escribe 1 Corintios. E ele escreve então 1 Coríntios. ¿Está acaso dividido Cristo? Por acaso Cristo está dividido? Déjense de pelear. Deixem de brigar. Algunos dicen que son de Pablo, Alguns dizem que são de Paulo, otros de Apolos, otros de Pedro, outros de Pedro. otros más espirituales que dicen que son de Os Cristo. mais espirituais dizem, eu sou de Basta Cristo. de tanta pavada. Basta dessas coisas. Ustedes son niños. Vocês são crianças. Ustedes son carnales. Vocês são carnais. Es duro lo que dice Pablo. É duro esse discurso Es de Paulo. necesario ser sanos por dentro. Eles precisavam ser curados por dentro. Crecer en Dios es crecer en una vida emocional Crescer em y Deus é mental crescer equilibrada. em uma vida emocional e mental equilibrada. Punto 4. O ponto 4. Quise decir, hay 5, 4. Aquí estamos en lo que la mayoría de ustedes dijeron. Punto. Aqui nós estamos no que a maioria de vocês disse quando eu perguntei. Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios. Diz que Jesus crescia em graça para com Deus. Para con Dios. Para com Deus. Entonces esto habla de la relación con Dios. E aqui está falando da nossa relação com Deus. Crecemos en Dios. Crescermos em Deus. Entonces yo tengo algunas preguntas. Eu tenho algumas perguntas ¿Mi aqui. vida está entregada totalmente a Jesús? A minha vida está entregue totalmente a Jesus? No se puede crecer si la vida no está entregada totalmente a Jesús. Não se pode crescer se a vida não está totalmente entregue a Jesus. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? Eu estou crescendo no conhecimento de Deus, ¿En mi sensibilidad a la voz de Dios? na minha sensibilidade à voz de Deus, ¿A su guía diaria? à sua vida diária? ¿O estoy siempre pidiéndole, pastor, ore por mí? Ou eu estou sempre pedindo, pastor, Ore ora por por mim, mim, ora por ore mim, por mim. ora por mim. Está bien, oremos unos Está por bien. otros, por supuesto. Oramos uns pelos outros, Pero aprendamos a caminar con Dios. mas aprendamos a caminhar com Deus. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas As minhas oyen mi voz. ovelhas ouvem a minha voz. Hay que agudizar el oído Nós temos que afinar o ouvido. y Dios quiere guiarnos. Deus quer nos guiar. Qué hermoso. Que formoso isso. Tenemos un guía muy cercano. Nós temos um guia muito próximo. Hago un paréntesis. Eu faço um parênteses aqui. Hace unos meses atrás Uns meses atrás, tuve una historia que me vino a la cabeza. teve uma história que me veio na cabeça. ¿Estoy bien con el tiempo? Jesús le decía a sus discípulos, O Jesus dizia aos seus discípulos les conviene que yo me vaya. Les convém conviene que eu vá. que yo me vaya, pues yo voy a enviar a un consolador. porque eu vou enviar ao Consolador. Voy a enviar uno igual que yo. Eu vou enviar um igual a mim. Es otro Cristo, para Es decirlo de otro otra Cristo, manera. Así para dijo decir. alguien, ¿no? Es el Espíritu Santo. É outro Cristo, para dizer assim, disse João, mas é o Espírito Santo ali. Y los discípulos decían, no entendían muy bien esto. E os discípulos, não, eles não entenderam muito bem isso, que Jesus disse, convém que eu vá. Y se me ocurrió pensar, E eu parei a pensar, esto es una locura mía. ¿eh? essa é uma loucura minha, tá? Si Jesús murió, resucitó de los muertos, Se Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, no se hubiera ido.
E se ele não tivesse ido, se hubiera quedado. se ele tivesse ficado, Se presentó, ustedes saben, ¿a cuántos se le presentó? ¿A cuántos hermanos se le presentó? a quantos irmãos ele se apresentou depois de ¿A ressuscitado? 10, ¿cuántos? Quantos? ¿Cuántos? Los pastores, não? ¿A cuántos se le presentó Quantos irmãos Jesus se apresentou depois de después de la ressuscitar? resurrección? Ah, está, muy bien. Más de 500 Bien, hermanos. mais de 500 Primera irmãos. Corintios capítulo 15. Primera Más de Corintios capítulo 500 15. hermanos a la vez. Mais de 500 irmãos de uma vez Jesus Y se los apresentou. evangelios cuentan de unas 10 apariciones a sus discípulos. Os evangelhos contam umas 10 aparições dele aos discípulos. No se le presentó a ningún inconverso. Ele não se apresentou a nenhum não crente, No não se le convertido. presentó a Pilato, ni a Anás, ni Caifás, ni ninguno de ellos. Não se apresentou a Pilatos, Caifás, Anás, Solamente a sus discípulos. somente aos seus discípulos. Pensé si él se hubiera quedado E aí, se ele tivesse ficado y viviría en Jerusalén. e viveria em Jerusalém, Y yo me convierto. e se eu me converto, Yo digo, qué lindo sería estar un ratito con él. oh, que lindo, queria estar com ele. Y le digo a mi esposa, E eu digo para minha esposa, vamos a Jerusalén vamos para Jerusalém, a estar un ratito con él. ter um momentinho com ele, Aunque sea un abrazo. receber um abraço. Hay que sacar número. Eu tenho que sacar um Hay que número. sacar número. Bueno, a ver, saquemos número. Saquemos o número, a ficha. Saco un número. Saquei a ficha, 858 millones 858 milhões 341 mil 341 mil 449. 449. El número que tengo. Esse é o número da minha ficha, vou ter que esperar. ¿En qué número van? Que número vai? 2560. 2000. Em que número que está agora? 2507. Dios mío, ¿cuánto tiempo me falta? Deus meu, quanto tempo Pero me vamos falta. allá a ver si todavía perdemos el número. Mas vamos lá, A ver si perdemos el vamos número. ver se eu perco o número. Assim Ah, que- imagina se perder o número. Así que vendo la casa, Assim que eu volto para casa, vendo el auto vendo o meu carro, vendo a minha Vendo. casa, vendo o meu carro, y voy allá a alquilar un departamentito e eu vou lá e alugo um apartamentinho cerquita de donde vive Jesús. perto de onde vive Jesus. ¿Por qué? Hay que ver cuándo sale el número. Porque tem que Hay esperar que o ver número. cuándo sale el Tem número. que ver quando que sai o meu número. Pasan 60 años. Passa 60 anos, 60 años. 60 anos, Y llega el número. chegou o meu número. ¡Ay, qué lindo! Opa! Vamos allí a estar con Jesús un ratito. Vamos ali estar um momento com Jesus. Le damos un abrazo. Damos um abraço. Y cuando queremos hablar un poquito, Quando queremos falar um pouquinho, lo de la cola atrás dice, ¡eh, vamos, o vamos, próximo vamos, que da estamos fila já está nosotros! dizendo: Ay, vamos, Señor. vamos. Ay, un ratito, 60 años esperé para esto. Ah, mas é só um momentinho. Eu esperei 60 anos por isso. Pero Jesús lo hizo distinto. Mas Jesus não fez assim. El que me ama, Ele me ama. mi palabra guardará. Aquele que me ama, guarda a minha Y palavra. mi Padre le amará. E o meu Pai o amará. Y vendremos a Él. E viremos a Y Ele. haremos morada en Y Él. en Él faremos Aleluya. morada. Tenemos acceso al trono todos los Nós temos días. acesso ao trono todo Y Él nos dia. llama a que vengan al trono de la Ele gracia. nos chama que venhamos ao trono da Acérquense al graça. trono de la gracia. Aproximémonos El do trono Espíritu da graça. Santo vino a hacer morada en O Espírito nosotros. Santo vem fazer Y Él morada em quiere nós. guiarnos todos los días. Ele quer nos guiar todos Ay, os qué hermoso dias. que es esto. Isso é lindo, é Acceso a maravilhoso. Dios constantemente. O acesso a Deus constante. Las religiones están torcidas. As religiões são tão distorcidas. Parece que hay un poquito de gente que conoce a Dios solamente allí. Parece que tem um pouquinho de gente aí que Todas las conhece a religiones Deus. tienen un grupo de personas que son los iluminados, que ellos y todo lo demás no sabemos nada. Todas as religiões têm um grupo de pessoas que são os iluminados e todos os outros não sabem de nada. Pero Jesús dijo, todos me conocerán. Mas Jesus disse, todos me y tenemos conhecerão. acceso a su trono todos los días. E teremos acesso ao seu En los trono momentos todos os hermosos dias. de la vida Um momento y en los bonito, em momentos momentos bons da tristes vida, de la vida. nos momentos ruins da vida. Clama a mí, yo te responderé y te Clama a mim mostraré e eu te responderei, te cosas mostrarei grandes coisas que tú no grandes conoces. Aleluya. que você não conhece. Ese es Aleluia. nuestro Dios. Esse é o nosso Deus. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Esse é o Espírito Santo. Así que nuestra es la responsabilidad de cultivar esa relación con Dios todos los días. Assim que é nossa responsabilidade cultivar essa relação com Deus todos os Vivir en dias. el Espíritu. A vida no Espírito, Cantar habitualmente canciones. cantar regularmente Cantar. canções. A veces hablamos con los jóvenes.
Às vezes falamos com os y le jovens decimos, no les conviene ciertas canciones del mundo. e a gente diz, olha, não convém certas canções do mundo. No le convienen. Não convém. La verdad que, ¿para qué vamos a cantar esas canciones? A verdade é, para que nós vamos cantar essas No nos canções? dicen nada. Não agregam nada. Cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo, Quando o Senhor nos encheu do Espírito yo Santo, cantaba algunas canciones del mundo. eu cantava umas canções do mundo. Por ejemplo, cantaba una que decía, Por exemplo, eu cantava uma que dizia: penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán. Penas. penas, que pena, que sofrimento que há pena. dentro de mim. É uma sofrência. Ele Que cantou uma sofrência pena. argentina aqui. Que no significa nada. Não significa nada. Cuando nos llenamos del Espíritu, Mas quando nós nos enchemos do Espírito, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos cantando en espirituais, vuestros corazones al Señor, cantando com nossos corações ao Senhor, que el corazón se llene de música, Cor- de canciones para el Señor. quando o coração se enche de músicas, de canções para o Senhor, Eso es lo más importante. isso é o mais importante. Orar en lenguas todo el día. Orar em línguas todos os dias, Dar gracias siempre y por todo. dar graças sempre por Son tudo. hábitos, ¿no? São hábitos isso. Hábitos. Hábitos. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Crescer no conhecimento da palavra de Deus. Conocer la palabra de Dios. Conhecer a palavra de Deus. Voy a hacer una pregunta. Vou fazer uma pergunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Posso fazer uma pergunta? ¿Cuántos de los que están acá Quantos dos que estão aqui han leído el Nuevo Testamento já leram o Novo Testamento entero? inteiro? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, manos al. Es para tomar una foto esto, ¿no? Pregunto esta pregunta en muchos lugares. Eu faço essa pergunta em muitos lugares. Ele ficou emocionado de muita gente, né? Ele que falou de tirar uma foto aqui. La primera vez que pregunté esto, A primeira vez que eu perguntei isso, me sorprendí, me surpreendi, porque había 100 personas porque tinham ali 100 pessoas y 15 levantaron la mano. e 15 levantaram a mão. Y me quedé mal porque pensé que los ofendía. E eu fiquei mal porque eu pensei que eu tinha ofendido eles. Pero lo hice en muchos lugares. Mas eu fiz essa pergunta em muitos lugares. Lo he hecho en grupos de líderes. Olha, eu fiz essa pergunta em grupos de líderes. 20% levanta la mano. 20% levanta a mão. ¿A dónde vamos a ir si no conocemos el Nuevo Testamento? Olha, ¿A dónde vamos a ir si no onde nós conocemos, vamos ir se nós nem conhecemos o Novo Testamento? no conocemos la Biblia? Não conhecemos a Bíblia. Necesitamos alimentarnos, Nós necessitamos nos alimentar, gustar de la palabra de Dios, gostar, degustar a palavra de Deus, introduzirnos, sumergirnos en su imergirnos palabra, na sua palavra, deleitarnos en su palabra, deleitar na ponerla sua en palavra, práctica, colocar em prática, ser modificados por la palabra sermos de Dios. modificados pela palavra Eso de es Deus. vida espiritual. Isso é vida Vida espiritual. espiritual equilibrada. Amén, Vida hermanos. Muy bien. espiritual equilibrada. Amém, irmãos? Y por último digo, E por último, eu digo, Jesús dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. diz ali no texto que Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. Jesús tenía gracia Jesus tinha graça en su relación con los demás. na sua relação com os outros. No tenía un mal carácter, Ele não tinha um mau caráter, un egoísta, um egoísta, un orgulloso. orgulhoso. Algunos se han convertido, Alguns se converteram, pero siguen teniendo ese carácter podrido, puedo decirlo, no sé cómo se dice. mas Carácter seguem mal. tendo esse mau caráter. Se les sale la cadena, no sé cómo, se pierden los estribos, Se perdem se, os estribos, se enojan con mucha se facilidad, iram com muita facilidade, se amargan, se ficam se amargurados, pelean con la esposa brigam com a esposa y por 3 días no le e hablan. por 3 dias não se falam. No, algo anda mal allí, algo anda mal. Não, isso está mal. Não, isso está mal, não é normal. Jesús crecía en gracia para con los hombres. Jesus crescia em graça para com os outros. Él podía relacionarse con las prostitutas
Ele podia se relacionar com as prostitutas, con los delincuentes, com os delinquentes, con los publicanos com os publicanos, y no contaminarse. e ele não se contaminava. Y su misma presencia los transformaba. E a sua própria presença os transformava. Qué desafío para nosotros. Que desafio para nós. Porque nosotros somos luz Porque nós somos y luz, somos sal. somos sal. Donde nosotros vamos debemos crear un ambiente distinto. Quando nós vamos a um lugar, devemos criar um ambiente diferente. Jesús tenía un carácter tan precioso. Jesus tinha um caráter tão precioso. Sus palabras, su relación con los demás As suas palavras, sua relação com os demais estaban llenas de gracia. estava cheia de graça. Sus enemigos no pudieron decirle algo que estuviera mal. Os inimigos dele não podiam dizer algo que ele tinha feito de mal. Sus amigos estaban azorados con la presencia de Jesús. Os Estaban amigos dele ficavam impactados, assombrados com a presença de Jesus. Pedro decía, Pedro dizia no hizo pecado, que no fez pecado, ni se halló engaño en su boca. nem dolo algum se achou em sua boca. Cuando le maldecían, no respondía con Quando maldición, maldiziam a ele não respondia com ultraje, con maldición, com maldição. sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Senão ele apresentava a causa àquele que julga Juan justamente. dice, vimos su gloria. João disse, vimos a sua glória. Juan capítulo 1, vimos su gloria. João capítulo 1 diz, Gloria vimos a sua glória. como la del unigénito del Padre, Glória como do unigênito do lleno Pai. de gracia y de poder. Cheio de graça e de poder, de verdade. Y de verdad, que de verdad. Qué desafío, ¿no? Que desafio, não? Nosotros tenemos que crecer en gracia. Nós precisamos crescer em graça. Jesús no tiene defectos. Jesus não tem defeitos. Él está en nosotros. Él está en Ele nosotros. está em nós. Tenemos que crecer en ser más amables, Então temos que crescer em ser mais amáveis, más amorosos, mais amorosos, en casa, em en casa, el trabajo, no trabalho, más serviciales con los mais demás, serviçais com os demais, más interesados por lo demás, mais interessados pelos pensar demais, más en los que están pensar afuera. mais nos que estão fora. Y eso nos lleva a la misión, E isso nos leva à missão, porque la gente se pierde sin Cristo. porque as pessoas se perdem sem Cristo. Tenemos que levantar la vista Temos que levantar os olhos para mirarlos como Él los miraba. para olhar como ele os olhava. Él los miraba como ovejas sin pastor. Ele olhava as pessoas como ovelhas sem pastor. A veces miramos este mundo Às vezes olhamos nesse mundo y nos hace mal. e nos faz mal. Hasta a veces nos rechazamos gente, Até algumas vezes nós rejeitamos, recusamos as pessoas. por lo menos yo. Pelo menos eu. A veces veo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero gente travestida Às vezes vejo gente travesti o travestida, sí, Travestida. o gente viviendo de una manera tan horrible, ou pessoas vivendo de uma maneira tão horrível, asesinos, assassinos, gente que se queda con el dinero de los demás. gente que fica com o dinheiro dos outros. Y la gente los critica E as pessoas os criticam y a veces yo también me siento mal. e às vezes eu também me sinto mal. El pecado, no tenemos que sentirnos mal por el pecado, por supuesto, Nós temos que sim nos sentir mal pelo pecado, pero tenemos que aprender a amar a la gente. mas nós temos que aprender a amar as pessoas. Víctor tuvo una experiencia hace unos años Victor teve uma experiência há alguns anos acá en Brasil. aqui no Brasil. ¿Sí? Fue a visitar no sé qué congregación, Ele foi visitar alguma congregação, no sé si habrá sido acá, não sei se foi aqui, y fueron a visitar luego de la reunión e eles foram visitar na reunião a unas personas que estaban tiradas allí abajo de un puente. e eles foram visitar depois da reunião pessoas que estavam debaixo da ponte, atiradas ali. Estaban alcoholizados, Estavam alcoolizados, estaban embriagados, sin comida, sem comida, se habían hecho encima, todo sucio, todos sujos, mendigos embaixo da no ponte. tenían baño. Não tinham banho. Y él fue con el pastor que estaba allí E ele foi ali com o pastor que estava ali, y otros hermanos com outros irmãos, a verlos a ver y essas a pessoas, llevarles algún alimento. levar alguma comida. Y el pastor en un momento abrazó a uno de ellos. E o pastor, num momento, abraçou um deles. ¡Qué olor! Que fedor ¡Qué olor horrible! horrível.
Y en un momento él sintió un rechazo. E no momento ele recusou, ele sentiu nojo. Me hubiera pasado lo mismo. Comigo aconteceu o mesmo. ¿Qué pasa conmigo? O que acontece comigo? Tenemos que crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Amém. Temos que crescer em graça para com Deus e para com os A esa outros. persona Dios la ama también. A essa pessoa Deus também ama. ¿Cómo podemos cambiar el clic, Señor? El Como clic podemos mudar para mirar como vos mirás. para ver como Deus o vê? Por esa persona también Cristo murió. Por essa pessoa Jesus também morreu. Dios dio lo mejor que tenía por esa persona. Deus deu o melhor que tinha também por essa pessoa. Termino contando un sueño que Eu alguien termino tuvo. aqui contando um sonho Que alguien tuvo. que alguém teve. Lo escribí también. Eu escrevi aqui também. Dice que alguien soñó que iba al infierno. Alguém sonhou que foi para o inferno, Al infierno. e Y allí entró en el infierno aí essa pessoa entrou no y vio a inferno mucha gente demacrada, e viu muita gente triste, flaca. fraca. Y había una mesa larga, llena de alimentos. E ali tinha uma mesa muito comprida, cheia de comida. Entonces él dijo, qué raro que esta gente no coma lo que está acá. Ele disse: olha, por que essas pessoas não comem o que está aqui na mesa? Se acercó a la mesa y a la gente. Então ele se aproximou da mesa e das pessoas. ¿Por qué no comen? Por que elas não comem? Elas estavam magras ali e não comiam. Por quê? Resulta que la gente tenía el codo soldado. O que acontecia é que essas pessoas tinham o cotovelo soldado, rígido, fixo. No podían hacer eso. Elas não conseguiam fazer isso. Así que agarraban una pata de pollo, ¿cómo se dice? Frango. Então elas Frango. agarravam uma coxa de frango e não conseguiam colocar na No boca. podía. Agarraban un poco de sopa Agarravam um pouco de sopa y no podían. e não conseguiam. Y por eso estaban peleando entre ellos y mal, porque no podían por el codo soldado. Então, como o cotovelo delas estava fixo, elas ficavam brigando entre si porque elas não conseguiam comer. De golpe el sueño cambia E de repente o sonho muda y está en el cielo. e ele chegou no céu. Y cuando llega al cielo, E quando ele chega no céu, una algarabía, una alegría. uma alegria em todo lugar. Todos contentos. Todos felizes, Gorditos, no tanto. todos felizes, né? Todos gordinhos ali. Y bueno, en la misma mesa. E era a mesma mesa. Ah, bueno, dice, a ver qué pasa acá. Y cuando se Deixa eu ver acerca, aqui o que acontece. Então ele se aproxima ve que la gente tenía el codo soldado e también. ele vê que as pessoas também tinham o cotovelo rígido. ¿Y cómo hacen? E como fazem? Agarran una pata de frango Pegavam uma coxa de frango y se la van a la otra. e davam para o outro. Mejor cosa es dar que recibir. Melhor é dar do que receber. Esa es nuestra misión. Essa é a nossa missão. Crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Crescer em graça para com Deus e para com os outros. Ese es nuestro desafío. Esse é o nosso desafio. Así que esto me pinta un poquito a mí. Assim que isso Me pinta, me dirige un poco a mí. Assim que isso me guia um pouco, me norteia, ¿Hacia dónde tengo que crecer? é nisso que eu tenho que crescer. Hay varias áreas. Tem várias áreas. Por lo menos estas 5. Pelo menos essas 5. Habrá más. Tem mais. Pero habrá que, delante del Señor, analizarse. Mas tem que pedir que o Senhor nos analise. Señor, ¿dónde estoy? Senhor, aonde eu estou? ¿Tengo que cambiar? Eu tenho que mudar? ¿Qué áreas de mi vida tienen que ser cambiadas? Que áreas da minha vida precisam ser mudadas? Mi vida está en tus manos. Minha vida está nas tuas mãos. ¿Qué áreas de mi vida tienen que cambiar? Que áreas da minha vida, Senhor, eu tenho que mudar? Quizás sería interesante una charla con la esposa. Seria interessante, talvez, uma conversa com a esposa. ¿Qué te parece? O que te parece, querida? Es peligroso. É Muy perigoso. peligroso. É muito perigosa essa conversa. Preguntarle a la esposa, ¿qué área de mi vida te parece que tengo que É cambiar? perigosa essa conversa, perguntar para a esposa que áreas da minha vida tu acha que eu tenho que mudar. Por fin, por fin. Por fim, graças a Deus, ele perguntou. Es un chiste. Tenemos que cambiar. Temos que mudar. Tenemos que crecer. Temos que crescer. La iglesia tiene que crecer. A igreja tem que Tenemos que crescer. crecer en número. Temos que crescer em Tenemos que número. crecer en calidad. Temos que crescer em qualidade. Los nuevos de ahora Os novos convertidos son los próximos jóvenes llenos del Espíritu, fieles para el Señor. são os próximos cheios do Espírito. Jóvenes, como dice, Los jóvenes. como dice
Juan, Como y dice João. son los futuros padres de otros también. Os jovens de agora são aqueles, vão ser cheios do Los Espírito e seus padres, futuros los padres pais. que guiarán a otros también en el futuro. Os pais são aqueles que vão guiar a outros no futuro. Nos ponemos de pie, por Nos favor. coloquemos de pé. Gracias, Señor. Amém. Canta lá. Miremos a Jesús por un momento. Olhemos para Jesus por um momento. Examinemos nuestra alma delante de Él. Examinemos a nossa alma diante de Deus. El Señor dice que en tu luz veremos la luz. O Senhor diz que na tua luz veremos a luz. Ilumíname, Señor. Ilumina-nos, Senhor. Examíname, Señor. Examina-me, Senhor. Muéstrame tus caminos. Mostra-me os teus caminhos. Deseo conocerte más. Eu desejo te conhecer mais. ¿En qué cosas en mi vida tengo que cambiar? E que áreas, que coisas na minha vida eu tenho que mudar. Me pongo en tus manos en Eu esta me coloco noche. nas tuas mãos, Senhor, nessa noite. Gracias por este desafío que me das. Obrigado por esse desafio que tu me dá. Miro a mi líder. Miro a mi líder. Eu olho para o meu líder. Miro a Jesús. Eu olho para Miro a mi Jesus. líder Jesús. Eu olho para o meu líder Jesus. Y quiero aprender de vos, Señor. E eu quero aprender de ti, Senhor. Guíame, Señor. Me guia, Senhor Jesus. En mi casa, Na minha casa, como hijo, com meus filhos, como padre, como filho, como como pai, esposa, como esposa, como esposo. como marido. Señor, mi cuerpo quiero ponerlo a tu servicio Senhor, o meu totalmente. corpo eu quero colocar a teu serviço. Perdóname si en algunas cosas no estoy cuidando este templo del Espíritu. Me perdoa se de alguma forma eu não cuidado desse templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Sana mi corazón, Señor, Também cura o meu coração, de Senhor. toda bronca, De toda a divisão, toda a briga, de todo odio, de todo ódio, de todo temor. de todo medo, En el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Señor, quiero abrir mi corazón a vos y a mis hermanos también. Eu quero abrir o meu coração a ti e aos meus irmãos também. No haya en mi corazón nada oculto. Que não haja no meu coração nada oculto. Mi corazón está abierto a ti. Meu coração está aberto Lo a abro a ti. ti en esta noche también. Eu abro a ti também nessa noite. Gracias por poder abrir mi corazón a vos, Señor. Obrigado por poder nessa noite abrir o meu coração a ti. Por el camino vivo y nuevo que me abriste a través del velo. El camino nuevo y vivo Por esse novo e vivo que me caminho abriste a través del que me velo. abriste através de ti. Puedo entrar en tu presencia, Eu Señor. posso entrar na tua presença. Puedo Senhor. disfrutar de tu cercanía. Posso desfrutar da Puedo tua companhia, disfrutar proximidade. de tu espíritu en mi vida. Desfrutar do teu espírito na minha vida. Enséñame tu camino, Señor. Ilumina no teu caminho, Senhor. Me guia Y no teu caminho. dame la gracia, Me dá a graça, dame la valentía, me dá a la coragem, valentía, el coragem, a coraje de valentia poder predicar a otros tu de palabra, pregar a outros também a tua palavra, de llegar a lograr la misión que vos tenés para mí, de desejar cumprir a missão la que tu tem misión para que mim. tenés para mí también. A missão que tu tem Gracias. para mim. Obrigado, Gra- Senhor. Gracias, Señor. Muito obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Te adoramos juntos. Amém. Te adoramos En el nom- juntos, En Senhor. el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém.